Senhor já tem falado através dos louvores, através da vida do pastor Rodrigo. Nós temos ouvido que há esperança. Quando nós perseveramos, existe esperança. Existe esperança na perseverança. O apóstolo Paulo fala isso. A tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência perseverança e nos traz esperança. E a nossa esperança está viva. Jesus Cristo. Eu quero falar nessa noite sobre a reação humana diante de uma ação de Deus. Quais têm sido as nossas reações diante de tudo aquilo que Deus tem feito por nós? Diante das bênçãos que Deus tem colocado, diante das lutas que Deus tem colocado nas nossas vidas também. Quais têm sido as nossas reações? Hoje em dia nós sabemos muito daquilo que pouco importa. E sabemos muito pouco daquilo que é essencial. A Bíblia, irmãos, é o livro mais vendido em toda a terra. Você sabia disso, né? Porém, ela é o livro menos lido. Olha que incongruência. Sabemos muito sobre o que pouco importa e sabemos muito pouco sobre aquilo que é essencial. Deus é essencial, a palavra é essencial. E Deus quer escrever a sua lei nos nossos corações. Nós cantamos aqui. Deus deseja escrever nos nossos corações. Quando eu e você lemos a palavra de Deus, nós temos a oportunidade de escrever a lei de Deus nos nossos corações. E quando nós lemos e praticamos, as pessoas que estão aí fora, que estão ao nosso entorno, que estão ao nosso redor, podem ler a palavra de Deus através das nossas atitudes. Aquilo que eu faço reflete aquilo que eu acredito. Aquilo que eu faço reflete o tamanho da minha fé e da minha fidelidade diante de Deus. As pessoas leem as nossas práticas. E se as nossas práticas são de acordo com a palavra de Deus, as pessoas estão tendo a oportunidade de ler a palavra de Deus na sua vida. Aleluia. Deus quer escrever a palavra nos nossos corações. Mas Ele não quer só escrever, irmãos. Deus, Ele deseja entalhar a palavra nos nossos corações. Como Ele fez com as pedras lá no Monte Sinai. Ele entalhou. Entalhar vem de talhar, fazer um talho, fazer um corte. Quando você faz um talho, você arranca pedaço daquilo que você está entalhando. E quando Deus ele vem entalhar a palavra dele na minha e na sua vida, vai arrancar pedaços de mim e de você. E às vezes isso vai doer. Mas sabe de uma coisa? Quando Deus entalha a palavra dele nos nossos corações, pode ralar, pode desgastar, pode haver luta, pode haver tribulação, pode haver abalo por fora, mas a palavra vai continuar entalhada no seu coração. Então deixa Ele tirar de você para colocar dele. Deixa Ele tirar de você para colocar mais e mais dele. A Bíblia diz lá em Jeremias que haverá um tempo que Deus não escreveria mais a sua lei em pedras, mas sim nos nossos corações. E eu acho algo muito tremendo, porque Deus ele pega aquelas pedras, quando Ele escreve as leis, quando Ele entalha as leis naquelas pedras. Antes disso Ele fala para o povo que Ele queria conversar e falar com o povo. Mas quando Deus ele aparece para o povo lá no Monte Sinai, através dos trovões, dos relâmpagos, o povo fica com medo. E aí eles falam: não, Senhor, não fale conosco. Fale Moisés conosco. Fala o Senhor com Moisés e Moisés fale conosco. O povo rejeitou ouvir a voz de Deus, irmãos. E aí Moisés ele sobe no Monte Sinai, fica lá 40 dias e 40 noites. E Deus ele pega 2 pedras e começa a escrever com o seu próprio dedo, entalhar com o seu próprio dedo naquela lei. Sabe por que eu acredito que Deus fez em pedras?
representando o coração do homem empedrado. Mas haverá um tempo, e agora é este tempo, em que Deus não escreveria mais nos corações de pedras, mas sim nos corações de carne. Lá em Ezequiel fala que o Senhor transformaria os corações de pedra em coração de carne. Deus quer escrever sua lei nos nossos corações, irmãos. Deixa Deus entalhar. Pode haver dificuldade, pode haver tribulação, a palavra de Deus vai permanecer. Jesus, ele falou, passará céus e terras, mas a minha palavra jamais passará. E isso tem que ser uma verdade nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem que vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Passa céu, passa terra, passa tribulação, passa dificuldade, passa desgaste, passa qualquer situação, mas a palavra de Deus permanece. Qual é a reação do homem diante de uma ação de Deus? Quero ler com você a Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 1. Às vezes a gente ouve a palavra de Deus, aí dá uma dorzinha assim, é Deus entalhando, irmãos. Fazendo um rasgo, cortando, tirando de nós, para colocar dele. Primeira Samuel, capítulo 1, eu vou ler a partir do verso 11. Verso 11, então, diz assim: votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar diante do Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana responde e diz: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E vieram à sua casa até Ramá. E Eucana, o seu marido, conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia. Vou ler mais um aqui. Sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: tenho pedido ao Senhor. Aleluia. A história de Ana, mãe de Samuel. Samuel, o último juiz no tempo dos juízes, aquele homem que unge o primeiro rei de Israel, Saul, unge também a Davi, um homem segundo o coração de Deus. A história de Samuel começa na sua mãe, no seu pai. Ana não podia ter filhos.
Mas Eucana, o seu marido, tinha ela como esposa e tinha mais uma chamada Penina. E Penina era uma mulher fértil. Ela deu muitos filhos para Eucana. Mas Ana não podia ter filhos. E a Bíblia diz que aquela mulher Penina ficava tirando sarro de Ana porque ela não podia ter filhos. E a Bíblia também diz que o marido delas amava a Ana. E todas as vezes que eles iam, uma vez por ano, para sacrificar ao Senhor no templo, o marido dela, Eucana, dá uma porção dobrada para Ana oferecer a Deus. E aquela mulher, ela ora por muitos e muitos anos sem poder ter frutos. Há quanto tempo você está orando? Faz quanto tempo que você ora? Alguns estudiosos dizem que ela orou por cerca de 25 anos, irmãos, para ter um filho. Só que um dia, ela chega diante do Senhor, no templo do Senhor, com o coração amargurado. Começa a chorar, começa a orar. E aí ela fala: Senhor, se tu me deres um filho homem, eu o oferecerei a ti por toda a sua vida. Olha só que interessante, irmãos. Ana não muda a sua oração, mas Ana muda a sua compreensão do que ela faria com aquilo que Deus iria dar para ela. Porque ela estava pedindo um filho para ela. Ana queria um filho. E Deus queria um profeta. O propósito de Ana era ter um filho. E Deus desejava um profeta fiel a ele. Então Ana ora. E ela fala: Senhor, aquilo que eu quero gerar para o Senhor, que eu queria gerar só para mim, agora eu quero gerar e entregar para o Senhor. Talvez aquilo que nós temos orado durante tanto tempo e nós não ainda recebemos do Senhor, é porque nós estamos orando e buscando para nós mesmos. Sabe de uma coisa, o meu e o seu propósito, ele tem que se aliar ao propósito de Deus. Quando o meu sonho é o sonho de Deus, quando o meu propósito é o propósito de Deus, quando nós estamos alinhados em pensamentos e em vontades, Deus realiza um milagre. A oração dela não mudou, mas ela mudou. Quem sabe Deus não nos deu aquilo que nós temos pedido ainda, porque Ele quer mudar o nosso interior. Quem sabe Deus ainda não nos deu aquilo que nós temos pedido, porque nós precisamos entender o propósito daquilo que nós estamos pedindo para Ele. Senhor, me dá isso, e Deus não deu. Senhor, faz assim, e Ele ainda não fez. Pode ser que você tenha pedido errado também. Mas também existe a possibilidade de que a hora certa ainda não chegou, porque você ainda não entendeu. Mude o seu interior. Nós sempre falamos algo que às vezes nós queremos mudar todas as situações que estão ao nosso redor, mas nós não conseguimos mudar a nós mesmos. Mude o seu interior. Jesus, ele fala que quem crê na palavra do Senhor, como diz as Escrituras, não é só crer, é como dizem as Escrituras. Você tem que crer como dizem as Escrituras. De dentro dele fluirão rios de águas vivas. Quer gerar vida dentro de você? Creia na palavra de Deus, como dizem as Escrituras. Não é do nosso jeito, não é do meu, não é do seu, é do jeito dele, aleluias. Interessante é que eu já ouvi muitas pregações a respeito de Ana, e eu sempre ouço a respeito daquilo que Deus faz para Ana. Mas eu quase nunca ouço daquilo que Ana faz em resposta daquilo que Deus faz para ela. Ana faz um voto, nós lemos aqui, ela faz um voto: Senhor, se o Senhor me der, eu te entrego de volta.
O que é que será que Deus exige que nós entreguemos para Ele de volta, que você ainda não entregou? Será que é algo que você está pedindo que você não tem, ou será que é algo que você já tem e tem condição de entregar para Ele? Mas por algum motivo, você ainda não teve forças para entregar para Ele aquilo que Deus tem gerado em você. Irmãos, a história de Ana é muito forte porque fala de gerar para Deus. Nós queremos gerar somente para nós, mas nós não queremos gerar para Deus. Nós não queremos dar vida aos planos de Deus, aquilo que Deus deseja. Olha só que interessante, nós somos geradores de vida aqui nesta terra. Ana, ela gera Samuel, um profeta para Deus. Ela se deita com Eucana, seu esposo. E gera vida, gera um filho e entrega esse filho para Deus. Eu e você somos responsáveis por gerar vida aqui nessa terra. A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. Para a mulher foi dado a dádiva de trazer vida dentro dela, gerar vida dentro dela. E eu e você, como a noiva de Cristo, somos responsáveis por gerar vida, a semente que é a palavra de Deus. Nós temos que gerar vida física, a realidade espiritual que está contida na semente da palavra. E semente, ela é potencial, irmãos. A semente, se eu acreditar, se eu crer, se eu tiver fé e fidelidade, eu vou crer que essa semente, ela não é só uma semente, mas ela é uma floresta. Porque a semente vira uma árvore gera frutos, e cada frutos, ela gera outras árvores, e essas árvores viram uma floresta. Então, uma semente, uma palavra que está sendo falada para você aqui nessa noite, pode se tornar uma floresta na sua vida, e na vida das pessoas que te rodeiam. Semente é potencial, força escondida. Assim como o nosso Deus, nós nunca sabemos o tamanho da força dele. Sempre tem mais. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre tem algo melhor para nós. Nós queremos que Deus cumpra as suas promessas nas nossas vidas, mas nós não nos preocupamos em cumprir as nossas promessas para Deus. Senhor, faz isso para mim, que se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer isso para você. Coisas pequenas, muitas vezes, nós prometemos para Deus e não temos coragem de entregar para Ele. E eu quero que você entre na história de Ana aqui nessa noite. Eu quero que a gente lê, parece que tão normal, irmãos. Ana não tinha filhos. Ana teve um filho, e o único filho que ela teve, ela deu para Deus. Será que é fácil tomar essa decisão? Será que nós que somos pais aqui, temos noção ou teríamos coragem de fazer o que Ana fez, de cumprir o seu voto diante do Senhor? Às vezes é isso que Deus está querendo de mim e de você, sabia? O nosso filho que nós não conseguimos controlar, Deus quer que a gente fale para Ele: Senhor, é seu, o Senhor me deu, mas Ele é seu, toma Ele nas tuas mãos, Senhor. Eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode. Toma Ele nas tuas mãos. Como você tem cumprido os seus votos, as suas promessas diante do Senhor? Ana cumpriu o seu voto, e eu acho que não foi fácil, irmãos. Ela deu seu único filho para Deus. Está certo que ela podia ver ele uma vez por ano, mas ela deu seu filho para Deus. Será que eu e você temos coragem de entregar para Deus aquilo que nós sempre sonhamos, aquilo que nós tanto desejamos, aquilo que nós sempre queremos? Porque se nós temos é porque Ele deu, e se Ele pedir de volta, nós temos que confiar que esta é a melhor decisão. Será que nós temos coragem de fazer isso? Ana vai para o templo, começa a orar. Eli, que era o sacerdote da época, vê ela orando, mexendo os seus lábios e fala que ela estava bêbada. Muitas vezes as pessoas não vão te compreender,
não vão compreender a sua forma de adoração, não vão compreender a forma de você buscar a Deus, vão te taxar. Mas eu acho interessante que Ana, ela não respondeu a Eli, ela tratou ele com respeito. Não, meu senhor, não me tenha como filha de Belial. Filha de Belial era uma pessoa iníqua. Engraçado é que os filhos de Eli eram filhos de Belial. A Bíblia diz que Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram filhos de Belial. Aí ele chega para Ana e fala, olha, você é filha de Belial. Quantas vezes, irmãos, nós não enxergamos a trave que está nos nossos olhos e queremos tirar o cisco do olho das outras pessoas? Ela trata ele com respeito. E aí ela conta, fala, olha, eu estou aqui porque eu estou atribulada, meu Senhor, eu estou orando ao meu Deus, Deus sabe como eu estou amargurada. Então Eli chega e fala assim, vai para a tua casa agora, e que o Senhor conceda a sua petição, aleluias. Eli profetiza sobre a vida de Ana. Mas interessante é que Ana não fica parada, ela teve uma atitude para que Deus cumprisse a profecia. Qual foi a atitude de Ana? Ela teve que se deitar com seu marido. A Bíblia diz que depois que ela se deita com Eucana, naqueles dias, ela concebe a Samuel. Sabe de uma coisa? Muitas vezes a gente pede as coisas para Deus e não queremos fazer nada. Pede, ouve a palavra profética, mas faça a sua parte. O nosso problema é que a gente sempre quer de Deus e nunca queremos oferecer nada para Ele, e nunca queremos fazer a nossa parte para que o grande milagre aconteça nas nossas vidas. Se Ana não se deitasse com seu esposo, ela não teria Samuel. A palavra foi liberada, Deus fez a parte dele, ela fez a parte dela, o marido dela fez a parte dele, mas depois ela teve que entregar o seu filho nas mãos de Eli. Entregou para Deus. Somos geradores de vida, responsáveis por trazer vida àquilo que está nas Escrituras. Se as pessoas veem algo físico do que Deus está fazendo, é porque o Senhor usou a minha e a sua vida, a sua noiva, gerou em nós, depositou em nós a sua palavra, a semente, deposita dentro de nós e nós trazemos vida a algo espiritual. Aleluias. Gere vida através da palavra. Algo que eu aprendo interessante aqui é que Eucana amava Ana, mas ela não gerava filhos. Ele não amava tanto Penina, mas ela gerava filhos para ele. E o que eu aprendo aqui? Que nem sempre aquilo que nós mais amamos vai gerar fruto na hora que nós queremos. Nem sempre aquilo que você mais ama vai trazer fruto na hora que você quer. Mas na hora que Deus quer, vai gerar frutos. Muitas vezes Deus vai trazer frutos através das necessidades. Muitas vezes os frutos vão vir daquilo que é necessário primeiro, para depois Deus trazer frutos através daquilo que nós amamos. Jacó amava Raquel, e ele se casa com Lia. Raquel, depois de um tempo, ela dá frutos, ela dá o filho chamado José, mas antes dela dar José para Jacó, Lia teve vários filhos, e um dos filhos de Lia era Judá. Judá é a descendência de Jesus Cristo. Pensa comigo, se Jacó só tivesse Raquel, Judá não teria nascido. Então Deus fez com que ele casasse com Leia, gerasse Judá, porque de Judá viria Jesus, o Salvador do mundo. E Judá nasceu antes de José, que era o filho do amor de Jacó. Então, às vezes, aquilo que nós amamos tem que aguardar o período de provação de Deus, e Deus começa a gerar coisas que muitas vezes nós não imaginávamos e até não desejávamos, mas é necessário. Então deixa Deus realizar e frutificar o necessário, para depois Deus frutificar aquilo que você ama.
Você está entendendo, irmãos? Deus está falando aqui conosco. Pessoas que você está pensando, meu Deus, esse não tem jeito. Faça como Ana, persevere. Ela não podia gerar frutos. Irmãos, naquela época, e creio que até hoje para o judeu, uma mulher que não pode gerar frutos, ela é considerada como amaldiçoada. Porque lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus abençoou o mundo e disse: multiplicai e frutificai. Portanto, a frutificação e a multiplicação é uma bênção de Deus. E mulheres que não conseguem frutificar, segundo eles, são pessoas amaldiçoadas. Ana se sentia uma mulher amaldiçoada. Talvez você aqui hoje, nessa noite, está se sentindo como Ana se sentia. Senhor, eu não sirvo para nada. Não consigo gerar nada no Espírito. Não consigo fazer nada para o Senhor. Talvez nós estejamos frustrados porque não conseguimos fazer com a força do nosso braço alguma coisa. Mas o Senhor está falando para nós nessa noite, não é para você pedir para você, peça para Ele. Peça para entregar para Ele. Alinhe os seus propósitos com os propósitos de Deus e Deus fará o milagre. Aleluias. Nós temos que estar alinhados com o Pai. Deus achou necessário dar filhos para Penina primeiro. Eucana entendeu que era necessário investir em Ana. Presta atenção. Eucana representa aqueles que investem em pessoas mesmo que elas não dão frutos. Olha que forte, irmãos. Tem uma pessoa que você olha e fala assim, esse aqui não vai servir para nada. Esse aqui não vai gerar nada para Deus. Esse aqui não vai dar frutos. Esse aqui não presta. Invista nessa pessoa. Invista nessa pessoa, porque através dessa pessoa, Deus quer realizar um milagre. Creia. O mais lindo é que Eucana, representando aqueles que conseguem investir em pessoas que não geram frutos, só consegue fazer isso porque ele amava Ana. Irmãos, nós só conseguimos investir em pessoas que nós não amamos, ou pessoas que nós acreditamos que não dão frutos, por causa do amor. Por isso Deus manda amar o teu próximo como a ti mesmo, porque o amor traz vida. É o amor que gera vida. Jesus, a manifestação perfeita do amor de Deus, é Ele que veio. A expressão exata do Senhor, em forma do amor de Deus, é Ele quem desceu, deixou de ser Deus, para ser como homem, para que aqueles que eram homens se achegassem a Deus novamente. Eu só consigo investir em pessoas que não dão frutos por causa do amor. E amor não é sentimento. Amor é dar. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Amor não é o que você está sentindo. Amor é senso de propósito. Amor é mandamento. Amarás a Deus. Amarás ao teu próximo. Você se obriga a amar. Mas a Bíblia também fala que o amor é um fruto. Você se obriga a amar como um mandamento, até que ele se torne um fruto na tua vida, aleluia. E aí você deixa de amar por obrigação, e você começa a amar, porque Deus flui dentro de você, e você começa a amar, e você começa a amar. Você para de fazer por obrigação, você começa a fazer porque você ama. Então deixa Deus fluir, rios de águas vivas dentro de você. Você é gerador de vida. Deixa Deus gerar vida espiritual, uma realidade física através daquilo que é espiritual, contido na palavra, na verdade do Senhor, aleluias. Eucana faz isso por amor, e só o amor me faz investir em alguém que não dá frutos. Invista nas pessoas que ninguém dá nada, porque Deus enxerga essas pessoas como pedras preciosas, pedras brutas.
para transformar em joias nas suas mãos. Talvez um dia você era uma dessas pessoas que não servia para nada. Mas alguém acreditou em você, e Deus acreditou em você, e sabia qual era o teu potencial, qual era a força escondida dentro de você, e Ele transformou nessa bênção que você é hoje. Ele transformou a sua casa na bênção que ela é hoje. Ah, minha casa não está uma bênção. Creia pela fé, irmãos. Bênção de Deus não é só quando tudo está bem. Bênção de Deus é uma compreensão que você tem de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o que é amar a Deus? Jesus, Ele ensina. Quem são os que amam a Deus? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Como que eu vou demonstrar o meu amor a Deus? Guardando os seus mandamentos. Aquele que me ama será amado por mim e amado por meu Pai. E eu amarei e me manifestarei a Ele. Quer que Jesus se manifeste a você? Ame. Como que eu vou amar? Guarde os seus mandamentos. Guardar não é você pegar e trancar, não. Guardar é praticar. Para que as pessoas comecem a olhar as suas atitudes e lerem a palavra de Deus nas suas atitudes. Ela levou 25 anos pedindo para ela. O dia que ela entendeu que ela tinha que pedir para entregar para Deus o seu desejo, Deus fez um milagre. O alinhamento dos propósitos gera milagre, irmãos. O alinhamento do meu desejo com o desejo de Deus, que tem que ser um só, gera milagre, gera vida, gera frutificação, gera profeta. Samuel foi um grande profeta de Deus, irmãos. Grande homem de Deus. Honra para sua mãe. Talvez ela tenha tido muita dificuldade de entregar, mas eu tenho certeza que quando ela começou a ver Deus operando na vida de Samuel, a Bíblia diz que Deus não falava com o homem naquele tempo. Deus havia se calado naquele tempo. Mas Samuel, sendo criança, ouvia a voz de Deus. Não tem idade para ouvir a voz de Deus. Seja velho, seja moço, abra os seus ouvidos. Talvez a gente não consiga discernir a voz de Deus no começo. E foi assim com Samuel. Mas pergunte para Deus, quando você ouvir a voz dele, e você não tiver certeza que ele que está falando, Senhor, é o Senhor? Eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Essa é a resposta que eu e você temos que dar para Deus. Deus falou com você? A sua resposta é essa. Eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Interessante é que Samuel estava dormindo, e muitas vezes nós estamos dormindo. E aí Deus fala com a gente, porque nós estamos dormindo. É preciso acordar para ouvir a voz de Deus. Deus não fala com aqueles que estão dormindo. Dormindo no sentido de que não estão percebendo a importância do seu chamado. Deus está falando com você nessa noite, aleluia. Ana queria um filho, Deus queria um profeta. E Ele realiza um milagre. Deus vai fazer nas nossas vidas a partir do momento que o propósito for um só. O meu e o de Deus. Mude a sua compreensão daquilo que você está pedindo para Deus. Talvez você não precise nem mudar o pedido, mas mudar a sua compreensão, mudar o seu interior, mudar o entendimento sobre aquilo que você vai fazer, com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Qual vai ser a sua reação com a ação de Deus? Deus age, nós temos que reagir. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos, somente um voltou. Jesus agiu, Deus agiu sobre 10, só um reagiu, vindo agradecer Ele. Será que nós temos sido gratos por aquilo que Deus tem dado para nós? Será que nós temos sido gratos por tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas, seja até pelas dificuldades? Nós já falamos aqui, a tribulação produz paciência. Paciência é experiência, e experiência é esperança. E a nossa esperança não está morta, a nossa esperança está viva, Jesus. E Ele está voltando, irmãos. Vou falar isso em todas as minhas pregações, porque eu entendo a importância do momento. E como nós devemos nos portar diante
do pouco tempo que nos resta para realizar o propósito de Deus. A incompreensão das pessoas que andam ao nosso redor muitas vezes faz a gente desanimar e perder as nossas forças. Eli não entendeu. O marido de Ana, Eucana, não entendeu. Porque ela ficava triste e ele falou para ela: olha, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, antes dela gerar Samuel. Penina zoava ela, tirava sarro dela. Às vezes as pessoas da nossa própria casa não conseguem compreender a nossa fidelidade diante de Deus. E isso vem gerando desgaste. Mas sabe de uma coisa, quando a palavra de Deus ela está entalhada no meu coração, o desgaste por fora não vai mover a palavra que está escrito aqui dentro. A luta de fora não vai mover a palavra que está dentro do meu coração. O desgaste não pode me mover do lugar onde eu estou. Eu sei quem é o meu Deus, sei quem eu sou nele. Então essa situação, essa circunstância não vai me tirar do meu posicionamento diante do Senhor. Muitos, ao invés de ajudar, vão julgar a você e a mim. Pessoas nos chamarão de loucos. Penina zombava de Ana. Penina tinha talento. Olha só, irmãos, isso é uma coisa que mais acontece. Presta atenção. Penina tinha talento porque ela gerou muitos filhos. Ela tinha capacidade, mas ela não tinha caráter. Por isso ela tirava sarro da outra esposa, do seu marido. Quantos e quantos de nós temos tantos talentos, mas não temos caráter? Talento sem caráter, irmãos, não adianta nada. Temos valorizado os talentos das pessoas, porque toca bem, porque prega bem, porque serve bem, porque faz bem, mas nós não valorizamos pessoas de caráter, como Eucana fazia, ou Penina fazia, com Ana. Ana não gerava frutos, mas ela tinha caráter. E quem tem caráter vai frutificar. Quem tem caráter frutifica. Pode parecer que está demorando, mas o conselho que eu te dou nessa noite é: persevere. Não é tempo de parar. Não pare. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles, por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do sul ou como as correntes do Negueb. Fazem-nos regressar outra vez, Senhor Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não pare de semear, mesmo em meio às lágrimas. Não pare de semear a preciosa semente. Quem sai andando e chorando, carregando e semeando a preciosa semente, certamente voltará carregando os seus feixes. Aleluias! Não pare mesmo chorando. E quando eu ouço esse salmo, eu me lembro de Jesus. No caminho da cruz, carregando aquela cruz. Creio que ele chorou nesse caminho, irmãos. Chorando e caminhando. Chorando e caminhando. Porque ele sabia, vai valer a pena. A dor que eu estou passando hoje é uma semente e vai valer a pena. Vai valer a pena no final. A Bíblia diz que ele viu o trabalho das suas mãos e se alegrou. Jesus, ele era alegre. Ele sofreu, mas ele sabia qual era o propósito. Vai valer a pena Jesus caminhando e chorando. E semeando, porque ele estava semeando a palavra dele ali, irmãos. Com certeza, ele já está carregando os seus feixes, que somos nós.
com alegria. Você chora hoje, mas a alegria vem amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Paulo diz que a nossa leve e momentânea tribulação não há como se comparar com o peso de glória que a nós há de ser revelado. A tribulação é leve e é momentânea, mas a glória é pesada e é eterna. A glória é eterna, irmãos. Mesmo chorando, não pare de semear. Faça como Ana, persevere. Ore, busque no lugar certo. Busque ao Senhor. A Bíblia diz que espírito quebrantado e coração contrito, o Senhor jamais vai desprezar. É isso que eu preciso para estar diante do Senhor. Aberto, com o espírito quebrantado. Coração quebrantado. O exemplo de Ana nos ensina algumas coisas que eu quero falar antes de encerrar. Nós temos que ter um propósito. Ana nos ensina isso. O propósito de Ana era ter um filho. Ana desejava ter um filho. E quando nós descobrimos o nosso propósito e perseveramos no nosso propósito, nós choramos pelo nosso propósito. Chore pelo seu propósito. Você tem chorado pelo seu propósito? Você tem chorado pela vida que você acha que você perdeu dentro da sua casa? Você tem chorado pela vida das pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho? Você tem chorado? Chore pelo propósito. Faça como Ana, chore pelo propósito. Lute pelo propósito. Faça como Ana, lute pelo propósito. Persevere pelo propósito. Persista no propósito. Outra coisa que nós aprendemos com ela é que não se gera nada sozinha. Ana precisou se deitar com seu marido para gerar um fruto para Deus. Tem muita coisa que eu e você queremos fazer sozinhos, com a força do nosso braço. Não se gera vida sozinhos. Então nós temos que nos unir a Deus e a sua igreja, para que o propósito seja revelado e realizado conforme a vontade de Deus. Persista no propósito. Terceira coisa que eu aprendo com ela: se você não recebeu algo de Deus, talvez é porque as suas motivações podem estar erradas. Seu pedido pode até estar certo, mas às vezes a sua motivação está errada. Como assim? Você está pedindo algo, mas o motivo que você está pedindo algo não é correto. Quantas vezes nós vemos pessoas dentro da igreja fazendo isso, irmãos? Pedindo para Deus trazer almas para a igreja, simplesmente para aumentar a arrecadação. Isso é pedir certo com a motivação errada. Quantas vezes eu e você pedimos algo para Deus, mas o motivo verdadeiro do nosso coração não é o motivo certo. Senhor, me usa para curar, mas o motivo que você quer, lá no fundo, não é porque você ama a pessoa que você quer curar, é porque você quer ser engrandecido diante dos homens. Está pedindo certo com a motivação errada. Qual tem sido a sua motivação? O pedido de Ana não mudou, mas a compreensão dela sim. Então o que Deus quer de nós nessa noite? Mude a sua compreensão daquilo que você está pedindo. Comece a compreender o propósito de Deus. Deus vai fazer na sua vida a partir do momento que o seu propósito se ligar ao propósito dEle. E não tem coisa melhor do que ser um com Ele. Ser um em propósito, ser um em glória, ser um em tudo. Deixa Ele fazer. Deus só vai me dar algo importante quando eu estiver disposto a entregar esse algo para Deus. Está disposto a entregar para Deus aquilo que você está pedindo? Está disposto a entregar para Ele isso que você deseja tanto, que você está pedindo e que Deus não te deu ainda? Mas por que eu tenho que fazer isso, pastor? Porque Deus não quer nada entre você e Ele.
Talvez Ele te dê algo que você deseja tanto, que esse algo vai se colocar entre você e Deus. Então Deus só vai te dar algo que você estiver disposto a entregar para Ele. Nem que Ele não te peça, mas o teu coração tem que estar disposto a entregar tudo para Ele. Por mais que eu queira algo, esse algo não pode estar na frente de Deus. Você pode estar desejando tanto algo, e Deus não te deu ainda, porque isso vai se colocar entre vocês. É necessário que eu reaja a uma ação de Deus. A reação de Ana foi entregar o seu filho. Qual é a sua reação nesta noite? Talvez a sua reação diante da palavra de Deus que está sendo lançada para você é se entregar verdadeiramente, se render verdadeiramente, porque eu e você, a gente se entrega com reservas diante de Deus. A gente sempre tem um plano B. Se não der certo na igreja, eu vou fazer isso. Se me fizerem isso, eu vou sair por aqui e fazer aquilo. Não tem plano B, irmãos. Só tem plano A. O plano A é te dar eternidade. E se Deus precisar nos apertar um pouquinho, Ele vai fazer. Porque a eternidade é eterna. Essa vida é passageira. Mas a eternidade dura para sempre. E é isso que Deus quer de nós. Quero te convidar para se colocar de pé nessa noite.